Olá, seja muito bem-vindo. E se você quer saber como lidar melhor com os ciúmes e as desconfianças dentro de um relacionamento, fique comigo até o final dessa palestra aqui, que eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou apresentar aqui vai te ajudar bastante. Meu nome é José Carlos, eu sou coach de relacionamentos e eu ajudo as pessoas a terem uma melhor convivência ao lado daqueles que amam, superando as diferenças, para que possa transformar de fato a relação de uma forma benéfica e positiva para todos. Então, o conteúdo que nós vamos apresentar aqui nessa palestra hoje é sobre ciúmes e sobre desconfiança dentro do relacionamento. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, fique comigo até o final desse conteúdo, até o final dessa palestra, que eu tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que o conteúdo aqui vai poder te ajudar, perfeito? Bom, e o que você vai ver de fato aqui, o que você vai aprender de fato aqui nessa palestra? Primeiro, você vai aprender de onde vêm os ciúmes e as desconfianças. O que você pode fazer, o que você faz, o que o outro faz que gera esse ciúme e essa desconfiança que você sente ou que o outro sente. Você vai entender também o que você pode fazer para fortalecer a confiança dentro do relacionamento. Eu sei que às vezes a confiança acaba se desgastando, aí a gente acaba desconfiando do outro, ou talvez o outro acaba desconfiando da gente. Talvez no seu relacionamento você não confie no seu parceiro ou parceira, ou talvez pode ser que o seu parceiro ou parceira não confie muito em você. Então, nessa segunda etapa eu vou apresentar para você, você vai aprender o que você pode fazer para fortalecer a confiança. Você saberá também como diminuir e lidar melhor com os ciúmes e a desconfiança. De forma geral, todos nós estamos sujeitos a sentir ciúmes daqueles que nós amamos. E, de certa forma, esses ciúmes acontecem por conta de alguma desconfiança. Então, você conseguir lidar melhor com isso pode ajudar bastante, com certeza vai ajudar bastante no seu relacionamento. E com certeza também todos esses pontos vão ajudar você a ter uma chance muito maior de ter um relacionamento mais agradável com o seu parceiro ou parceira. E como será essa palestra? Primeiro, eu vou mostrar para você quais são os problemas envolvendo os ciúmes e a desconfiança e também o que agrava essa situação. O que pode estar gerando e o que pode agravar ainda mais essa situação. Eu vou mostrar para você também de onde surgem os sentimentos de ciúme e desconfiança. Porque, veja bem, uma emoção, um sentimento não surge do nada. Ele tem uma fonte, seja uma fonte externa, ou seja, o que acontece à sua volta, ou seja uma fonte interna, ou seja, o que está dentro da sua mente, os seus pensamentos, as suas crenças e assim por diante. Eu vou tentar mostrar para você um ou dois pontos que vão te ajudar a entender de onde que pode estar surgindo esses sentimentos de ciúme e desconfiança. E o terceiro ponto é como que você pode enfrentar essa situação e lidar melhor com os ciúmes e as desconfianças. Como eu já disse, todos nós, de certa forma, estamos sujeitos a sentir ciúmes das pessoas que amamos. Então, como lidar com isso? Então, na terceira etapa dessa palestra, eu vou passar para você 3 passos que podem ajudar você a lidar com essa situação, perfeito? E a quarta etapa é onde eu vou mostrar para você o que você pode fazer para dar um passo a mais, um passo além, que com certeza vai ajudar você a ter uma boa relação com as pessoas que você ama. Agora, qual que é o grande problema dentro dessa questão aí de ciúmes e desconfiança dentro do relacionamento? Eu não sei se você já assistiu o filme Kung Fu Panda. Eu assisti, eu adoro filmes, eu adoro animação. Eu assisti e tem uma coisa interessante dentro daquele filme que mostra pra gente um conceito muito bacana que tem dentro da psicologia. Se você assistiu o filme, não sei se você já assistiu, mas se você assistir novamente e prestar atenção no drama, na trama geral do primeiro filme Kung Fu Panda 1, você vai entender que o Panda lá, ele começa a treinar Kung Fu com o mestre Shifu, e em determinado momento o outro mestre, o mestre Hugo, a tartaruga, ele fala para o mestre Shifu que um inimigo lá, um vilão, um outro lutador, que é o Tai Lung, ele vai se libertar da prisão. E essa prisão, quando ele se libertar, ele vai vir para a vila onde eles moram lá e vai destruir tudo. Então o mestre Shifu decide, a partir disso, mandar um mensageiro lá para a prisão onde o Tai Lung está, para pedir mandando, na verdade, reforçar a guarda para o Tai Lung não escapar. E o que acontece? O Tai Lung consegue escapar justamente porque o mestre Shifu mandou o mensageiro. Então,
Veja só, toda a trama envolve o seguinte: o mestre Shifu quer que não aconteça a fuga do Tai Lung, e justamente por conta desse desejo dele, dessa necessidade dele de impedir o Tai Lung de fugir, o Tai Lung consegue fugir. Isso, para nós, é só um filme, é claro, mas a dinâmica desse filme, a dinâmica dessa ideia é a seguinte: aquilo que você pensa demais, aquilo que que está dentro da sua mente, pode acabar, aqueles seus pensamentos, negativos ou positivos, podem acabar se tornando realidade. Isso, dentro da psicologia, é chamado da profecia autorrealizável. Tá? O que significa? O que você pensa te afeta. E o que você fala, por conta do que você pensa, afeta as pessoas à sua volta. Então veja, por exemplo, nessa ideia do filme aí do Kung Fu Panda. O mestre Shifu pensou que o Tai Lung ia escapar e ele mandou um mensageiro lá para a prisão, e por conta disso, tudo aconteceu. Por conta desse pensamento, desse medo dele de que o Tai Lung poderia escapar, o Tai Lung de fato escapou. A profecia autorrealizável, né, dentro da psicologia, é mais ou menos a mesma coisa. Você pensa alguma coisa e a partir dos seus pensamentos as coisas tendem a acontecer. Mas, obviamente, não é só por conta dos pensamentos. Tá? Eu vou tentar te explicar como que isso acontece. Vou tentar ser bem simples e direto. Como que funciona a profecia autorrealizável? Então você tem um pensamento, seja que qualquer pensamento, esse pensamento acaba se transformando numa crença. Tá? Você acaba acreditando de fato que aquilo pode acontecer, que aquilo vai acontecer, que aquilo vai te afetar, que aquilo vai te prejudicar, ou que aquilo vai ser bom para você, certo? Essa crença vai acabar gerando comportamentos. E a partir dos seus comportamentos, das coisas que você faz ou deixa de fazer, a realidade acaba sendo moldada, ou seja, você transforma a realidade. Ou seja, todo o seu comportamento gera uma consequência. Essa consequência é a realidade que vai acontecendo por conta do que você faz. E essa realidade, essas consequências vão acabar novamente moldando o seu pensamento. Dentro dessa ideia de ciúmes e desconfiança, eu poderia colocar aqui o seguinte: digamos que você, por algum motivo, desenvolve o pensamento de que o seu parceiro ou parceira pode, por exemplo, estar traindo você. E aí você acaba, por conta desse pensamento, seja porque alguém falou alguma coisa para você, seja porque você viu alguma coisa que você não entendeu muito bem, seja porque, sabe, qualquer coisa que gerou esse pensamento em você. Esse pensamento foi fortalecido e acabou se transformando numa crença. Eu acredito que o meu parceiro ou que a minha parceira está me traindo. Por conta dessa sua crença, você vai acabar se comportando de forma diferente com ele ou com ela. E a partir desse novo comportamento, as coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar a ser diferentes. Então, eu penso que a minha parceira está me traindo, eu acredito nisso. Por conta disso, eu vou agir de forma diferente com ela. E essa minha ação vai gerar uma reação nela que vai acabar transformando a minha realidade. Já tem algum tempo, eu li um artigo científico que falava sobre profecia autorrealizável e ciúmes. Nesse artigo, o artigo não dava uma certeza sobre a ideia, mas era mais ou menos assim: se você tem ciúmes do seu parceiro ou parceira, você vai agir de tal forma que aquele medo que você tem que o seu parceiro trai, né, por isso os ciúmes, vai acabar fazendo com que o seu parceiro ou parceira traia você, aumenta as chances. Então você tem que tomar cuidado com os seus pensamentos, com o que você coloca na sua cabeça, com o que você acredita, porque isso vai moldar o seu comportamento de forma positiva ou negativa. E isso pode acabar gerando consequências que você não quer para a sua vida. Isso pode acabar levando você para a situação que você deseja de fato evitar. Como o caso do mestre Shifu lá do Kung Fu Panda. Ele queria evitar a fuga do Tai Lung e o Tai Lung acabou fugindo justamente porque ele quis fazer alguma coisa para evitar. Então, preste bastante atenção no tipo de pensamento e nas crenças que você está desenvolvendo e como que essas crenças estão influenciando o seu comportamento e que tipo de consequências, que tipo de coisas, como que essa sua realidade, a sua vida está sendo moldada por conta dos seus comportamentos. E o que hoje acontece dentro de uma relação, dentro das relações onde os ciúmes e a desconfiança estão, digamos assim, muito fortes? Primeiro que a pessoa não consegue confiar no outro. O marido não consegue confiar na esposa porque ele acredita que a esposa
está mentindo para ele, a esposa não consegue confiar no marido porque acredita que ele tem um amante e assim por diante. Então, quando você não consegue confiar na pessoa, você vai acabar se comportando de formas que não deveria, certo? Mas também tem o caso de que o outro não consegue confiar em você, seja porque você fez alguma coisa, porque você falou, ou por causa de alguma coisa do passado. Eu vou falar bastante sobre isso nessa palestra. Mas esse tipo de coisa tem que ser bem trabalhado dentro do relacionamento, porque os ciúmes, a desconfiança, pode acabar transformando ou gerando cada vez mais problemas dentro da relação. Por isso que eu estou fazendo essa palestra, gravando esse conteúdo aqui para que você possa conseguir lidar melhor com esse tipo de coisa dentro da sua vida, dentro do seu relacionamento. E obviamente tem algumas coisas, tem algumas situações que pioram tudo ainda mais. Por exemplo, mentiras. Se o outro já não confia em você, ou se você já não confia no outro, e você descobre mentiras, ou então o outro descobre que você está mentindo, é óbvio que as coisas vão ficar piores. Infidelidade, talvez o seu parceiro já te traiu alguma vez e você descobriu, beleza. Só que você decidiu manter a relação, você falou assim, aconteceu isso, mas vamos tentar novamente, sabe, você ama o seu parceiro, você ama a sua parceira e você quer de fato que as coisas deem certo, independente, mesmo por conta da infidelidade, você quer tentar, você quer que as coisas ainda dê certo. Só que essa infidelidade, essa traição que aconteceu, afeta muito a vida da gente. E a gente, obviamente, não vai esquecer as coisas do dia para a noite. Mas se isso vier a acontecer novamente, ou se você apenas duvidar, ou seja, desconfiar que isso está acontecendo, ou pode acontecer, evidentemente, você vai ficar triste, você vai ficar chateado, a relação de vocês vai acabar se deteriorando novamente. Então esse tipo de coisa você tem que ficar bastante atento a isso. E é claro, as experiências negativas que a gente já teve, seja com o parceiro atual ou com outro parceiro ou parceira que, sei lá, sua ex-mulher, o seu ex-marido, sabe, uma ex-namorada, que você vivenciou situações naquela relação passada e por conta daquelas coisas que você vivenciou, você traz essa carga para essa relação que você está hoje, talvez seja o seu caso, e essas vivências, essas experiências podem atrapalhar bastante a sua vida atual, o seu relacionamento atual, certo? Tem que prestar bastante atenção nisso. E é claro, uma coisa que pode atrapalhar bastante, que acontece muito nos relacionamentos e até é um dos motivos mais importantes ou mais fortes para os ciúmes, é a baixa autoconfiança. Onde você não consegue confiar em si mesmo, sabe aquela ideia? Eu não confio no meu taco. E por conta dessa baixa autoconfiança, que você não consegue melhorar, você não consegue acreditar em si mesmo, você acaba acreditando que o outro vai fazer alguma coisa porque você não consegue se ver como uma pessoa digna, como uma pessoa, digamos, forte o suficiente para ser merecedor ou merecedora da pessoa que está do seu lado. Você acredita que ele vai te trair, você acredita que ela vai te abandonar porque você acha que você não é bom o suficiente, que você não é boa o suficiente. Então é importante que você consiga e você dê conta aí de aumentar a sua autoconfiança, a sua autoestima, você consiga se motivar e ver que você tem um valor, ver que você é uma pessoa digna, que você é uma pessoa que pode mais. Então, de onde que vem os ciúmes? Eu vou apresentar aqui para você 3 pontos que vão ajudar você a entender de onde que vem isso, tá? Primeiro, os ciúmes vêm do medo. O medo de você perder o que você tem, o medo de você perder a pessoa que está do seu lado. Vê, se você não confia na pessoa que está do seu lado, essa outra pessoa você pode ter medo de perder. Você ama essa pessoa e por conta dessa desconfiança você acaba tendo medo de perder essa pessoa, tá? Esse medo é o ciúmes, que pode acabar gerando em você aquela ideia que eu já te falei da profecia autorrealizável. Você começa a pensar que você vai perder, você começa a desenvolver esse medo de perder, você começa a desconfiar da pessoa, e isso vai acabar transformando o seu comportamento de uma forma negativa, infelizmente, o que pode acabar acarretando naquela situação que você quer evitar. Então é importante que você entenda que a parte importante dos ciúmes, a emoção que controla os ciúmes, a emoção que está por trás dos ciúmes é o medo. O medo, na maioria das vezes, é o medo de perder aquela pessoa. A segunda ideia de onde vem os ciúmes é
a ideia de posse. Por exemplo, ele é meu marido, ela é minha esposa, ele é meu filho. Essa ideia de posse é como se o outro fosse um brinquedo que você não pode passar para outra pessoa, que ele pertence a você, certo? E se outra pessoa tocar no seu brinquedo, essa outra pessoa merece a morte, digamos assim. Só que a questão é a seguinte: ninguém pertence a ninguém. Você não tem controle sobre outra pessoa, você não tem a posse da outra pessoa. O seu marido está com você porque ele deseja. A sua esposa está com você porque ela quer, porque ela deseja. Todos nós temos o livre-arbítrio de fazer o que a gente quiser. E nós não somos de ninguém. Eu não sou um brinquedo, um objeto, uma peça do quebra-cabeça da vida de ninguém. Eu posso fazer parte, eu faço parte da vida de outra pessoa, mas eu não pertenço a outra pessoa. Certo? Então essa ideia de posse pode acarretar, pode gerar o ciúme, pode forçar em você a desconfiança, porque você acredita que outra pessoa pode tomar o que é seu, certo? E obviamente o ciúme também vem de um comportamento inadequado do outro. Você percebe que o outro está fazendo alguma coisa ou poderia fazer alguma coisa, e por conta desse comportamento do outro, você evidentemente vai ficar com ciúmes. Porque, como eu já falei, os ciúmes vêm do medo, e se o outro faz alguma coisa que mostra para você que você precisa ter medo de perder, você vai ficar com ciúmes. Então, quando você não confia no outro, quando você desconfia do outro, independente se o outro faz ou não, vai fazer ou não vai fazer, você acaba vendo no outro comportamentos inadequados, independente se ele está fazendo ou não. Você acaba, lembra que eu falei? O seu pensamento gera uma crença, então você acaba acreditando que o outro vai fazer, que o outro está fazendo, que o outro pode fazer, certo? E então esse comportamento inadequado, ou só a sua crença de que o outro terá esse comportamento, pode e muito provavelmente vai gerar em você os ciúmes, caso você tenha essa propensão de sentir ciúmes. Então, de onde que surge a desconfiança? Vê, a desconfiança e os ciúmes, eles estão sempre andando juntos. Você não consegue, é muito difícil você sentir ciúmes se não houver desconfiança, tá? Obviamente, não é só a desconfiança que gera os ciúmes, e não é só por conta da desconfiança que você vai ter ciúmes. O amor é um grande formador aí da nossa vida, das relações a dois, né, na vida conjugal, e o ciúmes está diretamente atrelado ao amor. Então, o amor e os ciúmes andam juntos. Só que quando o ciúmes é demais, esse ciúmes está focado na desconfiança, certo? E de onde que vem essa desconfiança? Essa desconfiança vem, primeiro, de uma crença negativa sobre o outro. Então veja bem, lembra que eu falei para você, o seu pensamento gera uma crença em você e você acaba se comportando de acordo com essa crença, e isso gera consequências que alteram a realidade à sua volta, e essa realidade gera novos pensamentos e assim por diante. Então veja bem, quando você tem uma crença negativa sobre o outro, ou seja, quando você acredita que o outro poderia fazer, pode fazer ou vai fazer alguma coisa errada, seja porque o comportamento do outro demonstra isso, ou porque ele já fez ou ela já fez algo do tipo, isso acaba gerando uma desconfiança. Vê, é a sua crença, não é o comportamento do outro em si, não é se ele fez ou deixou de fazer, é o que você acredita, é o que você pensa que vai acabar gerando essa desconfiança. E o outro ponto que gera desconfiança, agora sim, não é de acordo com a crença, mas é de acordo, de fato, com as coisas que já aconteceram, com os fatos. O meu marido, a minha esposa, já me traiu e nós decidimos manter a relação ainda assim. Só que por conta dessa traição dele, eu não consigo confiar mais nele. Então vê, a experiência negativa do passado acaba gerando em você uma desconfiança hoje. Você não consegue mais confiar no outro, você não consegue mais sentir sentir que o outro merece a sua confiança, você não consegue mais dar crédito ao outro. Você sempre fica com um pé atrás, certo? Então, essas duas coisas geram muita desconfiança. É o que você pensa que o outro pode vir a fazer, ou de fato o passado, o seu passado, as suas experiências que mostram que o outro fez alguma coisa. E qual que é o problema disso tudo? Quando há ciúmes e quando há desconfiança no relacionamento, você normalmente acaba
tendo pensamentos e sentimentos negativos por conta dessa desconfiança. Você os seus pensamentos acabam viajando, assim, você começa a pensar que tudo vai dar errado, que as coisas não vão ser legais, que o outro você não merece isso, ou então que o outro não merece você, e isso acaba enfraquecendo o relacionamento. Aí, por conta disso, há sempre discussões, há sempre, geralmente, até brigas, e são frustrantes porque não levam a lugar nenhum, e essas discussões são quase sempre por conta dos mesmos motivos, e vocês nunca encontram uma solução, e a desconfiança e os ciúmes acabam às vezes aumentando, e você sente que o outro não está 100% na relação, porque como que o outro poderia estar 100% na relação? Se você desconfia dele, é porque, na sua cabeça pelo menos, é porque você não vê que ele está 100% dentro da relação. Porque se você acreditasse que ele está 100% dentro da relação, você não teria motivos para desconfiar. Você não teria motivos para sentir ciúmes do outro. Então, quando você sente que o outro não está 100% dentro da relação, você acaba ficando cada vez mais frustrado, cada vez mais chateado. E por conta disso, às vezes você tenta controlar o outro, controlar o que ele faz, controlar o que ele deixa de fazer, e isso com certeza vai fazer as coisas ficarem ainda pior dentro do relacionamento, porque de fato você nunca vai conseguir controlar o outro também nunca vai conseguir controlar você, e no máximo o que pode acontecer é ele te obedecer por algumas vezes, enquanto você está perto, ele fazer o que você quer, você fazer o que ele quer, mas é só ele dar as costas que você vai fazer de fato o que você deseja, porque ninguém controla ninguém. E não tem como fugir disso. E daí, obviamente, vem o medo de que algo ruim possa acontecer, e isso deixa a gente triste. Porque se você acredita, você desconfia do outro, você sente ciúmes do outro, e aí você acredita que vai acontecer alguma coisa de fato, é claro que você vai ficar triste, mesmo que nada aconteça. A tristeza vem mesmo sem nada acontecer, apenas porque você acredita, porque as coisas que você está vendo acabam mostrando que essas coisas vão acontecer. E aí você fica chateado, você fica triste, desanimado, certo? E obviamente você não se sente seguro dentro daquele relacionamento, você acaba acreditando o tempo todo que o mundo vai desabar em cima de você, que o outro vai de fato te trair, que você não vai conseguir, digamos, manter a relação por conta de todos esses pensamentos e todas essas coisas que podem vir a acontecer. Então, é importante que você consiga lidar adequadamente com os ciúmes e com a desconfiança, né? Para que esse tipo de coisa não aconteça. Vê, é óbvio, você não tem como saber o que o outro vai fazer, se vai fazer ou não vai, se o outro já fez, você não tem como saber. Então, o que você pode e deve fazer é aprender a controlar o que você faz, o que você pensa, o que você sente, para que você possa viver melhor frente a esses pensamentos e sentimentos que acabam nos atormentando bastante. Porque, veja bem, os ciúmes e a desconfiança, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o outro, mas sim com o que está na nossa cabeça. Então, você conseguir controlar esses pensamentos, você conseguir controlar esses sentimentos, vai ser um passo gigantesco rumo a uma relação melhor. É óbvio que não há garantias de nada, certo? Eu não vou ser hipócrita e falar para você, faça isso que a sua vida vai ser perfeita. Não existe isso. E se alguém garantir, se alguém prometer esse tipo de coisa para você, já fica muito esperto, porque não existe isso. Mas você conseguir evitar pelo menos os pensamentos negativos e as emoções, os sentimentos negativos, já vai fazer você se sentir muito bem, já vai fazer você ter uma vida melhor, com ou sem essa pessoa, certo? Essa é a realidade. Agora, baseado no que eu te apresentei até aqui, eu quero que você se pergunte o seguinte: o que você pensa sobre o outro? E por que você desconfia dele ou dela? Eu estou aceitando como premissa a ideia de que você de alguma forma tem ciúmes ou desconfia da outra pessoa, porque, bom, você está vendo uma palestra que fala sobre isso, você quer entender melhor essa situação. Então, por que você desconfia do outro? Segunda pergunta, como são as conversas entre vocês? Certo? São mais frustrantes, chatas, digamos, que não leva a lugar nenhum, ou são mais positivas? São conversas que têm um objetivo específico e vocês conseguem resolver a situação. Como que são essas conversas entre vocês?
E terceira pergunta, você se sente seguro nesse relacionamento? Ou você tem medo? Tem medo de que as coisas possam acabar, tem medo de que as coisas possam dar errado, tem medo de que o outro vai te trair. Como que você se sente nessa relação? Pense bem com relação a essas perguntas e tente respondê-las. Porque você, respondendo a essas perguntas, você vai ter um norte melhor sobre como que estão as coisas com você dentro dessa relação. Não é necessariamente como que está a relação, é como que você está dentro dessa relação, para que então você possa decidir o que vai fazer, quais serão os seus comportamentos, quais serão suas atitudes, o que você vai começar a falar, qual tipo de mudança comportamental você deveria fazer para ter uma relação melhor com o outro. Agora eu vou apresentar para você 3 etapas para lidar melhor com os ciúmes e a desconfiança na relação. Vê, são 3 passos simples, são 3 coisas que você precisa fazer ou deveria fazer, que com certeza vão te ajudar bastante, podem te ajudar bastante nessa sua jornada de ter um relacionamento melhor com o outro. Mas eu já quero fazer um adendo aqui. O adendo é o seguinte, independente do que eu apresentar aqui, nenhuma das ideias vai funcionar se você de fato não colocar em prática. O que eu vejo na internet, o que eu vejo é que a maioria das pessoas as pessoas assistem o vídeo, assistem a palestra, assistem o conteúdo, fala, nossa, que legal. Ou então fala, não, isso aí não vai dar certo. Mas não coloca em prática. Então faz o seguinte, eu vou passar para você o conteúdo agora. Pegue uma coisa que seja e coloque em prática. Não fique apenas assistindo, não fique apenas absorvendo. Faça alguma coisa. Porque se você quer ter um relacionamento melhor com a pessoa que está do seu lado, com a pessoa que você ama, se você quer melhorar a relação de vocês, melhorar a convivência, você tem que fazer alguma coisa. Não adianta ficar esperando, não adianta esperar que as coisas simplesmente aconteçam. O conhecimento, se não for colocado em prática, não serve para nada, não resolve nada. Então eu vou passar para você agora as 3 etapas e tente colocar em prática pelo menos alguma coisa, certo? Anote, coloque, escreva aí, ou então assista novamente essa palestra mais e mais vezes, mas coloque alguma coisa em prática, faça alguma coisa de fato. Então, quais são essas 3 etapas que vão te ajudar a lidar melhor com os ciúmes e a desconfiança no relacionamento? Primeira etapa, aprenda a confiar no outro. É simples, se você desconfia, você tem que aprender a confiar. Segundo, aceite o que você não pode controlar. Vê, eu já falei para você agora há pouco, você não pode controlar tudo, você não pode controlar tudo que está à sua volta, mas aceite isso e comece a controlar o que você pode. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E terceiro, evidentemente, aprenda a controlar as suas emoções. Os ciúmes e a desconfiança, elas vêm de emoções e são emoções também, são sentimentos que afetam bastante a gente. Então você conseguir controlar isso vai ajudar bastante no seu relacionamento, vai ajudar bastante na sua vida, vai ajudar bastante você a se sentir melhor com você mesmo dentro desse relacionamento. Então, aprenda a confiar no outro, essa é a primeira etapa. Então vamos lá, entenda a diferença entre medo e perigo. Existe uma grande diferença entre medo e perigo. O perigo gera o medo, mas o medo por si só pode não ser perigoso. Olha só que interessante. O medo é a ideia de que algo pode acontecer. Lembra que eu falei para você no começo dessa apresentação que o seu pensamento gera uma crença? Então, o pensamento é alguma coisa ruim vai acontecer. A crença de que alguma coisa ruim vai acontecer, acreditar nisso de fato, vai gerar uma emoção, que vai gerar um comportamento, que vai gerar consequências. Então, quando você fortalece uma crença de que o outro pode vir a te trair, você está aumentando em você o medo de que uma coisa pode acontecer. Só que você não tem fatos, você não tem evidências que comprovem aquilo. Você apenas acha, você acredita que aquilo pode acontecer. Então esse medo, essa crença, vai gerar em você uma emoção que é o medo de que as coisas ruins vão acontecer. Certo? Então entenda essa diferença entre medo e perigo legítimo. E o que é o perigo legítimo? É você ter fatos que mostrem que realmente algo vai acontecer ou que algo já aconteceu. E aí você vai de fato sentir o medo de que as coisas vão acabar piorando. Então veja bem, o medo de que algo pode acontecer é quando você imagina alguma coisa, você acredita, você tem o pensamento e acredita. O perigo real é quando você tem provas, você tem fatos que comprovem que alguma coisa
vai acontecer. Então, digamos, no relacionamento, a ideia da traição. Você acredita, seu marido chegou atrasado um dia, seu marido chegou atrasado outro dia, chegou atrasado mais outra vez, e aí sem você saber o que está acontecendo de fato, você começa a acreditar que ele está te traindo, você começa a acreditar que ele vai te trair, que alguma coisa está errada. Por conta dessa crença, você acaba alimentando o medo. Só que esse medo não se baseia em fatos, certo? Agora, qual que é o perigo real? É que, por exemplo, seu marido chega atrasado um dia, e aí, igual acontece nos filmes ou nas novelas, você vai pegar, ele tira a roupa, vai tomar banho, e quando você vai no quarto, você vai ver a roupa dele, ou quando você vai lavar a roupa dele, você vê que tem uma mancha de batom na camisa que não é batom seu. Certo? Então, aí é uma prova, é um fato de que algo realmente pode acontecer. Esse é o perigo, certo? Medo, não há fatos, não há provas, é apenas o seu pensamento. Alguém te falou, mas não há prova nenhuma. Perigo é quando você tem fatos, você tem provas. Entenda essa diferença e você vai perceber que na maioria das vezes a desconfiança, o ciúmes está muito mais atrelado a um medo de uma ideia, de um pensamento, de uma crença que não tem evidência, não tem nenhuma, digamos, não tem nenhum apoio de nenhuma evidência, de nenhum fato, para que você de fato possa dizer isso vai acontecer, isso está acontecendo. Tá? Entenda essa diferença entre medo e perigo legítimo. Você precisa aprender a desenvolver a sua capacidade de aceitar a realidade como ela é, aceitar as coisas como elas são. Aceita que ninguém é perfeito. Se você quer confiar, ou melhor, se você quer diminuir os ciúmes, diminuir a desconfiança no relacionamento, você precisa aceitar que ninguém é perfeito e que todo mundo erra, até você erra. Eu gravei uma palestra semana passada onde eu falava sobre a mentira. E eu falei, sinceramente, eu apresentei isso na palestra e a ideia é a seguinte: todo mundo mente. Uma hora ou outra as pessoas mentem. Por mais que você não goste da ideia, por mais que você não queira aceitar isso, mas é a realidade. Você mente, ou pelo menos você mentiu algumas vezes no decorrer da sua vida. Se você tem, 30 anos, você já mentiu algumas vezes. Se você tem 60 anos, você já mentiu mais vezes. Se você é uma criança, um adolescente, você já mentiu muitas vezes, certo? Então, todo mundo mente, todo mundo comete erros. Então, às vezes o seu marido cometeu um erro, às vezes a sua esposa errou de alguma forma no passado, e você fica remoendo isso, fica alimentando essa ideia, e isso não faz bem para você. Você precisa aceitar a ideia de que ninguém é perfeito, as pessoas cometem erros, só que as pessoas também mudam, as pessoas melhoram, as pessoas acabam se transformando em pessoas melhores. Você acaba se transformando, você de alguma forma ou de outra acabou mudando no decorrer do tempo. Então, eu não sei, eu não conheço você que está assistindo aí, mas acredito que você sabe muito bem que ninguém é perfeito. Então aceite isso. Quando alguém mentir para você, quando você vê alguém cometendo um erro, assuma que aquilo aconteceu, beleza, isso aconteceu. Mas não assuma que isso vai acontecer de novo, porque a desconfiança vem da ideia de que se o outro fez uma coisa errada, ele vai fazer de novo. E isso não necessariamente é verdade. Claro, também não é uma mentira, porque como eu já falei, todo mundo comete erros. Erra uma vez, a gente erra de novo, a gente vai melhorando, vai mudando. Mas não assuma, não coloca na sua cabeça que isso vai acontecer de novo porque já aconteceu. Como eu já falei, as pessoas mudam. Agora, é óbvio, vou fazer um adendo aqui de novo, que tem gente que realmente é canalha. Tem gente que é canalha mesmo, tem gente que mente na cara dura, tem gente que trai na cara dura, que não tem nenhum medo, nenhum remorso desse tipo de coisa. Tem gente que vai fazer isso. Mas eu acho que não deveria ser assim. Poxa, não importa muito o que eu acho, não importa o que você acha, o que importa é o que é. E o que é que esse tipo de gente existe. Por sorte nossa, é que são poucas pessoas que são canalhas nesse nível, certo? Segundo, aceite que o ser humano é egoísta por natureza. Aceite. Você quer aprender a confiar no outro? Então aceite que ele vai fazer coisas que ele quer. Porque ele é egoísta, assim como você. Você quer que, eu quero que o meu marido mude. Eu quero que o meu marido pare de fazer tal coisa. Por que você quer isso? É só porque assim seria melhor para você, seria mais agradável para você. Então, por quê? Porque você é egoísta. Eu sou egoísta quando eu quero que, por exemplo, eu vou no cinema, eu vou com a minha namorada, aí a minha namorada pergunta,
Que filme a gente vai ver? Eu vou falar, eu quero ver o filme X. Por quê? Porque o filme X é melhor para mim, porque eu quero. Aí ela vai falar assim, eu quero ver o filme Y. Aí vai depender de um dos dois ceder, certo? Aí, se eu falar assim, não, mas eu quero ver o filme que eu quero ver, e ela fala assim, eu quero ver o filme que eu quero ver, aí pronto, vai dar briga. Então, nós somos egoístas por natureza, e em determinados momentos, alguém tem que ceder para que esse egoísmo não se transforme numa briga, não se transforme numa coisa que vai atrapalhar a relação. Então, você quer alguma coisa, o seu parceiro quer alguma coisa, você quer que os ciúmes, que a desconfiança acabe, você vai ter que ceder. E uma das formas é você aceitar que as pessoas são egoístas e de vez em quando vão fazer coisas que eles querem. Aceite isso. Isso não vai fazer com que o outro melhore, isso não vai fazer com que o comportamento do outro mude, mas vai fazer com que a sua visão sobre o que o outro faz mude. Isso vai facilitar a sua vida na hora de se relacionar com essa pessoa, na hora de conviver com as pessoas à sua volta. Tá? Por isso que eu já falei no começo da apresentação, que a desconfiança, os ciúmes, tem muito mais a ver com o que você pensa do que de fato com o que acontece à sua volta. Agora, essa terceira parte aqui desse primeiro ponto diz respeito a um relacionamento onde você já vivenciou uma experiência negativa com o seu parceiro. O meu parceiro mentiu para mim, eu descobri uma mentira. A minha parceira me traiu de fato, eu sei que ela me traiu. Então essa é a situação que está envolvendo aqui esse terceiro ponto. E a questão é a seguinte: se alguma coisa ruim já aconteceu no seu relacionamento e você decidiu ainda assim manter a relação porque você ama ele, porque você quer ficar com ela, porque vale a pena o esforço, e sei lá, cada um tem seus motivos. Então, se algo já aconteceu e você resolveu manter a situação, você tem que entender o seguinte: se você não confiar no outro, as coisas só vão piorar. O que acontece na maioria das vezes, e eu já vi isso, é que você tem um relacionamento e o seu marido, a sua esposa te traiu. E você descobriu, você ficou triste, chateado, passaram semanas, às vezes até meses, vocês brigados, e a pessoa chateada, frustrada, às vezes até se separou nesse meio tempo, ficaram 2, 3 meses separados por conta do que aconteceu, mas resolvem manter a relação, resolvem tentar novamente, resolvem dar mais uma chance, porque os dois se amam e tudo mais. Beleza, bacana. Só que se você, por conta do acontecido, você não conseguir confiar no outro, as coisas vão acabar piorando. Eu não confio nele porque ele já me traiu. Eu não confio na minha esposa porque ela já mentiu pra mim. Eu não confio no meu marido porque eu sei que ele é um canalha, porque ele já fez isso, porque ela já fez aquilo. Olha, se você não conseguir, de fato, não vou dizer esquecer o que aconteceu, porque é impossível esquecer o que aconteceu. Mas se você não conseguir confiar no outro, apesar do que aconteceu, mesmo tudo tendo acontecido o que aconteceu na sua relação, eu sei que não é fácil, eu sei que não é agradável de forma alguma esse tipo de situação, mas você precisa confiar no outro, senão a relação vai acabar se deteriorando. E se você decidiu, de fato, manter a relação com a pessoa que fez alguma coisa que te prejudicou emocionalmente, é porque você ama de fato essa pessoa, porque você quer tentar alguma coisa. Então, você precisa aprender a confiar nessa pessoa, porque senão você vai acabar jogando na cara dele ou dela em alguma discussão. Mas você me traiu, você não tem direito de falar. Aí, em qualquer oportunidade que você tiver, você vai acabar tentando diminuir a integridade moral do outro por conta disso. E ninguém aceita isso, ninguém gosta de ser constantemente lembrado de uma falha, certo? Você decidiu manter uma relação, então aprenda a confiar no outro, ou então as coisas vão acabar piorando novamente. É óbvio, isso não faz com que o outro nunca mais traia você, nada a ver, mas faz com que você consiga conviver melhor com o outro na relação, faz com que você consiga viver melhor com você mesmo. Porque imagina que situação triste e desagradável quando você não consegue confiar no outro porque ele já te traiu, mas você mantém a relação com essa pessoa. E você está o tempo todo neurótica, vidrado, pensando, ele vai fazer de novo, ela vai fazer de novo, ela vai me trair, ela vai mentir pra mim, ele vai me dar vai me botar mais um chifre, mais um galho e eu vou... Sabe, você fica neurótico com esse tipo de coisa. Evite isso, porque isso faz mal pra você, faz mal pra sua saúde psicológica e emocional, certo? Se
Se você escolheu manter um relacionamento, você tem que aprender a confiar. Agora, se você escolher manter a desconfiança, acredite, é você quem vai sofrer. Se você começar a pensar assim, não, mas eu não posso confiar nele, porque se eu não tenho como confiar nele, porque eu sei que ele vai fazer de novo, eu sei que ela vai fazer de novo, ela não merece a minha confiança. Mas, veja bem, você está numa relação com uma pessoa que você não confia. Você resolve, de fato, ficar desconfiando dessa pessoa. Quem é que vai sofrer? É você. É você quem vai sofrer, porque dentro de você vai estar esse turbilhão de pensamentos negativos, esse turbilhão de emoções negativas que vão fazer você ficar o tempo todo chateado, o tempo todo com medo, o tempo todo frustrado, às vezes com raiva, vai fazer você ter discussões desnecessárias com o outro, vai fazer você brigar com a outra pessoa, vai fazer você ficar o tempo todo, perdido sem saber o que fazer. Porque se o outro sai para trabalhar e ele se atrasa 5 minutos, você já começa a pensar, pronto, já está fazendo alguma coisa errada. Se a sua esposa, se a sua mulher fala assim, vou na casa da minha mãe, você já começa a pensar, pronto, ela vai encontrar com outro cara. Então isso faz mal para você mesmo. A relação é importante? É claro que é importante. Mas se você não estiver bem com você mesmo, essa relação não vai para lugar nenhum. Entenda que confiar é acreditar que o outro manterá a sua palavra, mesmo sem você ter condições de verificar isso. Isso que é confiar. Confiar não é você ter certeza do que vai acontecer. Não é você ter certeza que o outro, ter certeza de tudo o que está acontecendo, do que o outro está fazendo. A confiança só existe quando você não tem como verificar o que o outro está fazendo e você confia que ainda assim ele vai fazer a coisa certa. Isso é confiança. Você não tem, eu vou ser muito franco, você não tem como saber o que o outro faz o tempo todo. Você não tem como saber o que o outro vai fazer amanhã. Você não tem como saber porque você não está o tempo todo junto com essa pessoa. Você não está grudado dentro da cabeça dessa pessoa. Então entenda, confiar é acreditar no outro. É acreditar que ele não fará errado, mesmo que você não possa verificar isso. Mesmo que você não esteja lá com ele, você tem que acreditar que ele vai fazer a coisa certa. É óbvio, é fácil fazer isso quando, no caso que a gente está tratando aqui, quando já aconteceu alguma coisa que te prejudicou emocionalmente? É fácil continuar confiando no outro? É óbvio que não. Mas se você decidiu por conta própria, por livre e espontânea vontade, que você vai manter uma relação nessa situação de que alguma coisa já aconteceu, você tem que aprender a acreditar no outro. Você tem que aprender que ele de fato se arrependeu, você tem que aprender, você tem que confiar, você tem que acreditar que o outro de fato vai ter palavra e não vai fazer de novo, e esse tipo de coisa. Segundo ponto, aceite o que você não pode controlar. Você quer aprender a confiar no outro, você quer aprender a diminuir os ciúmes, aceite o que você não pode controlar. Simples assim. O que isso significa? Você não pode controlar o outro. Você não tem como controlar o que o outro faz. Cada pessoa segue seus próprios valores. Por isso não adianta você tentar controlar o outro. Por exemplo, você fala para o seu parceiro, você fala para a sua parceira que você gostaria que ele fosse com você para tal lugar. Ele pode ir, mas não porque você controla ele, porque ele quer te agradar, digamos assim. Agora, digamos que o seu parceiro fuma e você não fuma, e você fala para ele, eu quero que você pare de fumar. Se não tiver dentro dele essa necessidade de parar de fumar, o desejo de parar de fumar, esquece, ele não vai parar de fumar só porque você quer, só porque você falou, certo? Então você não pode controlar o outro. Se o outro, vamos entrar aqui na ideia de ciúmes e desconfiança e traição de fato, se na cabeça do outro, se os valores do outro estiverem valores que levem à traição, ele vai acabar te traindo, independente do que você deseja, independente da sua própria necessidade. Vou colocar aqui na ideia de valores, digamos que para você o respeito é muito importante. E por conta do respeito você não trai o seu parceiro de forma alguma. Certo? Então respeito para você é muito importante. Digamos para o seu parceiro, por outro lado, o prazer é muito importante. E por conta do prazer, o seu parceiro vai acabar te traindo. Porque para ele, quando surgir a necessidade, quando surgir o desejo de satisfazer um prazer, ele vai. E se tiver outra pessoa, se tiver a oportunidade, vai acabar te traindo. Então, cada pessoa tem valores próprios, valores diferentes. E por conta disso, por conta também das necessidades, dos desejos que a gente tem, não adianta você tentar controlar o outro. Então, não importa
Escuta, entenda bem isso. Não importa o que você quer que o outro faça. Não importa o que você quer que o outro não faça. Você não controla esse outro. Então você ficar com ciúme, você ficar neurótico, desconfiado, meu Deus, meu marido vai trair, minha esposa vai me trair. Cara, isso só vai fazer mal pra você. Certo? Essa é a realidade. Você não pode controlar o outro. Aceita isso. Cada pessoa tem suas próprias necessidades a serem supridas. E se porventura a sua necessidade é agradar o outro, eu estou casado com meu marido e o meu marido ele gosta da coisa X, e uma necessidade para mim, uma coisa que eu gosto de fazer é agradar ele, certo? Então você vai fazer tudo o que você puder para agradar o seu parceiro ou parceira. E se o seu marido tiver esse mesmo desejo, essa mesma necessidade dentro de si, ele vai falar assim, eu faço de tudo para agradar a minha esposa. Simples. E vocês vão viver bem com isso. Só que como nós todos temos necessidades, você tem as suas, o seu marido tem as deles, o seu filho também tem necessidades, eu tenho minhas necessidades. E quando essas necessidades não são supridas, ou por nós mesmos, ou pelas pessoas à nossa volta, nós temos a tendência de buscar suprir essas necessidades. Então, olha bem, presta bastante atenção. Se você quer que o seu marido ou a sua esposa não traia você, atenda às necessidades dele, atenda às necessidades dela. Se o seu marido quer que você não traia ele, se a sua esposa quer que você esteja sempre bem com ela tem que atender às suas necessidades. Agora, você é obrigado a atender às necessidades do seu marido? Óbvio que não. A sua esposa é obrigada a atender às suas necessidades? É óbvio que não. Isso tem que partir de você, para você atender às necessidades do outro. Tem que ser uma necessidade sua. Isso tem que agradar a você, você tem que querer isso, você tem que desejar isso. Mas aceite que se você não for capaz de suprir as necessidades do outro, por livre e espontânea vontade, é óbvio, o outro vai acabar buscando suprir essas necessidades de outra forma. Então, se você quer que a confiança dentro do relacionamento aumente, que a desconfiança diminua, você quer que os ciúmes dentro da relação seja menor, comece a suprir as necessidades do outro e também dê um jeito de você conseguir influenciar o outro a suprir as suas necessidades. Tá? Porque, o que eu consigo perceber dentro dos relacionamentos é o seguinte, da maioria dos relacionamentos, dos casamentos que tem por aí, é o seguinte, a mulher, a esposa, quer que o marido faça a coisa X. Mas quando você fala para ela, mas o que você está fazendo para agradar ele? Não, se ele não fizer isso, eu também não vou fazer. Então, consegue perceber isso? Se você quer que o outro te atenda, você começa a atender ele. Se você tem uma necessidade de que o outro te dê atenção, descubra qual que é a necessidade do outro e comece a suprir. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Relacionamento, ciúmes, desconfiança, traição, tem tudo a ver com o que aqui? Sexo. Sexo, tem a ver com sexo. Por mais que você não goste de falar desse assunto, mas tem a ver com sexo. Então, homens e mulheres, é evidente que por conta de várias influências aí, tanto genéticas quanto biológicas, quanto um monte de situações aí, levam o homem a ter um desejo, uma libido, um desejo sexual maior do que a mulher na maioria das vezes. Na maioria das vezes, tem casos esporádicos aí. Então, eu ouço várias vezes, já ouvi várias vezes a seguinte reclamação, o homem só pensa em sexo. A mulher reclamando porque o homem só pensa naquilo, que não sei o que, que não sei o que. Agora, se você é casada com um homem e o homem só pensa naquilo, poxa, qual que é o problema? Se você quer que o seu marido esteja bem, que ele se sinta, que essa necessidade sexual dele esteja bem atendida, quem que precisa atender essa necessidade? É outra pessoa na rua? Ou é a própria esposa dele? Mas ele não faz nada para me atender, ele nunca faz nada por mim, ele não me agrada de jeito nenhum. Mas se você não é capaz de atender a necessidade do outro, por que você acha que o outro será capaz de dar um passo e atender às suas necessidades? Sabe, não importa o que você quer do mundo, independente do que você queira do mundo, das pessoas à sua volta, é você quem deve começar a fazer alguma coisa. Aceita isso. Agora, se você for ficar esperando que o outro faça alguma coisa, seja o que for, poxa, você vai ficar esperando para que o outro transforme a sua vida, a sua relação, para que você se sinta mais feliz? Vale a pena você ficar esperando do outro?
Ou vale a pena você fazer alguma coisa? Eu não sei o que você tem que fazer, mas aprenda que se você começar, todo mundo tem necessidades, todo mundo tem valores específicos, então se você começar a suprir a necessidade do outro, o outro vai, meio óbvio, é que o outro vai deixar de buscar suprir essas mesmas necessidades em outros lugares. Por exemplo, vou dar um exemplo, já dei um exemplo aqui do sexo. Supra as necessidades sexuais do outro, da sua esposa, do seu marido, que ele provavelmente não vai buscar em outro lugar. A mesma coisa, por exemplo, alimento, almoço, janta. Se eu estou casado e não tem almoço e janta na minha casa, eu vou comprar em outro lugar, eu vou buscar em outro lugar. Se eu moro com a minha mãe e meu pai, eles não fazem comida, eu sou um adolescente, eu vou acabar buscando em outro lugar. É a mesma situação. Você tem que suprir suas necessidades. Simples assim. Entenda que você não pode controlar o que acontece à sua volta. Você não pode controlar o outro. Essa outra pessoa tem valores, certo? Esses valores vão levar ele ou ela a fazer ou não alguma coisa. E esse outro também tem necessidades que você pode suprir para que ele não vá buscar em outros lugares. Só que você não pode controlar o que acontece à sua volta. O mundo é muito maior do que você. E aí tem uma coisa importante, por mais que você supra a necessidade do outro, isso não dá garantias nenhuma de que o outro não vai fazer algo errado. Simplesmente porque tem pessoas que, infelizmente vão fazer do mesmo jeito, certo? Então você não pode controlar o outro, você não pode controlar o mundo à sua volta, porque o mundo é muito maior do que você. A única coisa que você de fato pode controlar são suas reações frente às coisas que acontecem no seu dia a dia. Então, o seu marido mentiu para você, a sua esposa te traiu, o que você vai fazer agora? Você vai xingar o seu marido porque ele mentiu para você? Você vai largar a sua esposa porque ela traiu você? Não importa o que você vai fazer. O que acontece é, a partir das suas ações, as coisas vão continuar acontecendo. Se você fizer X ou Y, a sua vida vai seguir esse rumo. Se você escolher seguir um caminho ou outro, esse caminho vai te levar a lugares diferentes. E tem algumas situações, por exemplo, meu marido me traiu. Pronto, meu mundo caiu, não posso fazer mais nada na minha vida. Você se sente fraco, impotente, você se sente... Eu nunca passei por esse tipo de situação na prática, mas acredito que a gente acaba se sentindo um lixo. Então, o que você faria numa situação dessas? Você continuaria se sentindo um lixo? Você terminaria com seu marido, com a sua esposa? Você brigaria com ele? Você tentaria suicídio? Tem gente que tenta, infelizmente. Você tentaria matar o outro? Também tem gente que tenta, infelizmente. Então, o que você faria nessa situação? Quais são as opções que você consegue ver? Ou então você tentaria conversar com o outro, tentaria resolver a situação, vocês se divorciariam de boa, porque você me traiu, eu não quero mais, vamos nos divorciar, vamos nos separar, cada um segue a sua vida. Então, tem muitos caminhos a seguir. E é você quem decide o que vai fazer. Sabe? O que você decidir a partir das circunstâncias à sua volta, é isso que importa. Pois é a partir dessas coisas, é a partir das suas decisões, é a partir das suas ações frente a essas circunstâncias, sejam elas boas ou más, é que vão continuar gerando as circunstâncias e a realidade na sua frente. E é só isso que de fato você pode controlar, é o que você faz, é o seu comportamento. É só isso que está sob o seu controle. Não é o outro, não é o mundo. Se o seu carro quebrar, você vai fazer o quê? Você vai levar pro mecânico ou você vai ficar chorando? Se o seu filho tirar uma nota ruim na escola, o que você vai fazer? Você vai bater nele ou você vai tentar ensinar ele? Sabe? Não importa o que acontece de fato, o que importa é o que está sob seu controle, o que importa é o que você vai fazer. E sempre você tem mais de uma opção, talvez você não esteja vendo, mas sempre você tem mais de uma opção sobre o que você pode fazer. Você só pode controlar o que você faz, não importa a situação, você sempre pode escolher o que você vai fazer e você sempre tem mais de uma opção. Às vezes você não enxerga mais de uma opção. Já teve gente que veio conversar comigo, veio pedir alguma ajuda e falou assim, eu não sei mais o que fazer. Sabe, eu não confio, falou desse jeito mesmo, eu não confio na minha esposa.
Porque antes de eu me casar com ela, ela fazia isso, ela fazia aquilo, ela fazia assim, assado. Ela era um tipo de mulher X e Y. Eu não consigo confiar nela. Eu me casei com ela quando nós namoramos, o cara contando isso pra mim, quando nós namoramos, nós decidimos ficar juntos e ela mudou a vida dela, ela mudou o jeito de ser, ela mudou, parou de fazer as coisas, de sair, de ir pra balada, de ir pra festa, mas eu não consigo confiar na minha esposa. O que eu faço? Eu não sei o que fazer. E a única opção que esse cara, quando estava conversando comigo, a única opção que ele conseguia ver era de separar com ela, separar dela. Por quê? Porque ele não sabia mais o que fazer. Porque ele não conseguia confiar nela, porque ele sabia da vida passada dela. Certo? Então sempre tem mais de uma opção. Talvez você não conheça, mas você pode fazer mais de uma coisa. Ele poderia se separar dela? Poderia. Era uma opção, mas tinha outras que ele não estava vendo. Ele poderia conversar com ela e falar para ela desse medo que ele tinha. Não sei se ia dar certo. Ele poderia, talvez, aprender a se controlar os seus próprios medos, se entender melhor por que ele tinha medo disso. Talvez fosse resolver. Então, você tem muitas opções. Talvez você não conheça as opções. E outra, mesmo que você conheça as opções, não tem como saber o que vai dar certo até que você faça e aguarde que as consequências venham. O ponto é, você sempre pode fazer alguma coisa. E se você quer que as coisas melhorem, se você tem muito... eu tenho ciúmes do meu marido, porque eu acho que ele pode me trair, aceite o seguinte, como eu já falei, você não pode controlar ele. Então, você acreditar que ele vai te trair só vai te prejudicar, certo? Aceite isso. Mas e se ele me trair? Você acreditando que ele vai te trair, tendo medo, ou você não tendo medo, se ele for te trair, não vai fazer diferença nenhuma. Ele vai te trair independente do seu medo. Aceite que você não pode controlar ele. Aceite que você não pode controlar o mundo à sua volta. E aceite que você sempre pode fazer alguma coisa. E que é o que você vai fazer que importa de fato, porque é só isso que você controla. E aceite também que você tem sempre mais de uma opção, talvez você não esteja vendo. E independente do que você decidir fazer, você tem que ser capaz de aceitar as consequências das suas escolhas. Porque o que eu vejo é que muita gente decide fazer coisa errada, opta pelas escolhas erradas e depois começa a culpar o outro. Assim como a pessoa que decide trair, o homem que decide trair culpa a esposa, fala que ele traiu porque a esposa não agradava a ele mais. A esposa que trai o marido fala assim, mas eu traí ele porque ele, não me dava atenção. Então você escolheu fazer tal coisa, uma coisa boa ou uma coisa ruim. Aceite as consequências e aceite que foi você que decidiu fazer. Você decidiu se separar do seu marido porque ele te traiu, beleza, sem problemas, eu não estou aqui para não estou aqui para julgar, mas aceite que foi você que escolheu. Você decidiu manter a relação mesmo depois da traição? Ótimo, você está certo, você acha que pode dar certo, mantenha, mas depois aceite as consequências, caso sejam negativas. Depois não culpe o outro. Você pode controlar o que você faz, é isso, aceite as consequências do que você faz. Você discute com o seu parceiro ou com a sua parceira por conta desse medo, por conta dessa sua desconfiança, beleza, não tem problema. Mas aceite que você escolheu discutir. E aceite que as consequências disso vêm a partir das suas escolhas, das suas ações. Assuma essas consequências. Não fique julgando a culpa no outro. Num relacionamento, não é um só que vai estar sempre certo ou sempre errado. Os dois sempre estão ou certos ou errados juntos. Se uma relação não dá certo, não é porque apenas um fez errado. É claro, um fez errado, mas o outro também às vezes deixou de fazer alguma coisa. Aceite isso. É óbvio, quero fazer um adendo aqui. Sempre tem situações que fogem às regras, são as exceções. Tem situações que sim, infelizmente, como eu já falei, tem gente canalha. Então tem situações que você não vai ter muito o que fazer. Tudo bem, aceite isso também. Mas, na maioria das vezes, você tem escolhas. Você pode fazer alguma coisa. Agora, o terceiro ponto, a terceira etapa é você aprender a controlar as suas emoções. Como eu já falei, ciúmes e desconfiança são sentimentos, são coisas que a gente sente.
que vem de uma emoção. Qual que é a emoção? Eu já falei, é o medo. O medo é a raiz dessas emoções. Então veja lá, aprenda a controlar os seus pensamentos. As suas emoções, elas não surgem do nada, elas surgem de algum lugar. E de onde que vêm as emoções? Vêm dos pensamentos. Os pensamentos são como filtros que moldam a nossa forma de ver, de interpretar o mundo. Então, se o que o outro faz, se na sua cabeça o filtro que você tem é de que o outro não vale nada, o meu marido não presta, meu marido é um canalha, meu marido é um sacana, meu marido é um cachorro sem vergonha. Então, tudo o que ele fizer vai passar por esse filtro. Esses pensamentos, essas crenças que estão na sua cabeça sobre o seu marido. Então, independente do que ele fizer, se ele está fazendo certo ou errado, na sua mente vai estar sempre errado. Então tome cuidado com os seus pensamentos, tome cuidado com as suas crenças, porque esses pensamentos ajudam você a interpretar o mundo. E se os seus pensamentos sobre determinada pessoa, no caso, o seu cônjuge, o seu marido ou esposa, se os seus pensamentos são negativos, a interpretação que você vai ter do outro é sempre negativa, ou pelo menos na maioria das vezes. Certo? Então cuide disso aí, porque, como eu já falei, esses pensamentos são como filtros. É como se você usasse um óculos. Digamos que você usa um óculos. Você usa um óculos, esse óculos tem as lentes vermelhas. Então você vai começar a ver o mundo de tom avermelhado. Mas se você colocar um óculos de tom azulado, você vai começar a ver o mundo de um tom azulado. Então esse óculos, essas lentes, esse filtro, são os seus pensamentos. Então, muito cuidado com a forma como você vê o outro, o que você pensa do outro. Mas eu penso que o meu marido é sem vergonha porque ele já me traiu. Ainda assim, eu já expliquei para você. Se você escolheu manter essa relação, você precisa aprender a confiar no outro, você precisa aprender a acreditar que o outro vai manter a palavra dele e vai fazer o que é certo, mesmo que você não possa verificar. E é a sua interpretação das coisas que acontecem que vai gerar as emoções. Dois amigos, eu gosto de fazer essa analogia. Dois amigos de muito tempo de amizade, são muito amigos, digamos que tem 10, 15, 20 anos de amizade. Dois amigos se encontram, eles se cumprimentam. Como que dois amigos com 20 anos de amizade, muito amigos, como que eles se cumprimentam? Eles falam, oi, boa tarde, tudo bem? Ou eles vão zoar um com o outro, vão brincar um com o outro? Eu acredito que você, não sei se você tem amizades assim de muito tempo, mas principalmente homem faz bastante isso. Homens, amigos, quando se encontram, um xinga o outro. Um xinga mesmo na cara dura. Eu sou viado, corno, sem vergonha, trouxa, sabe? Eles xingam, de fato, sai esse tipo de palavrão. Só que eles não interpretam isso como uma ofensa. Não há essa interpretação de ofensa. Há uma interpretação de amizade. A interpretação de que um é amigo do outro e eles se cumprimentam dessa forma, enquanto um xinga de viado, outro xinga de corno, e assim deixa. Não há a interpretação negativa de ofensa. Agora, vai você cumprimentar um cara que você nunca viu na vida. Vai falar com ele igual você fala com um amigo seu, xingar ele de corno. Nossa, vai dar briga. Vai dar briga na hora. Por quê? Importou o que foi dito, de fato? Não. O que importou foi a interpretação que o outro teve. Então pergunto para você, qual é a interpretação que você tem das coisas que o outro faz? Como que você interpreta a atitude do outro? Como que você interpreta o comportamento do outro? Qual é o tipo de pensamento que você tem sobre o seu parceiro ou parceira? São pensamentos que geram mais confiança ou desconfiança? Você conseguir controlar os seus pensamentos é um passo fundamental para que você consiga controlar suas próprias emoções. Por exemplo, os ciúmes. O ciúmes é uma emoção, o ciúmes é um sentimento. E se na sua cabeça vem pensamentos que vão gerar ciúmes, que vão gerar crenças de que o outro pode vir a fazer alguma coisa que não deveria, é evidente que você vai sentir ciúmes, que você vai sentir o medo que gera os ciúmes, você vai começar a desconfiar do outro. Então cuide dos seus pensamentos, que você vai conseguir cuidar dos seus sentimentos. E a partir disso você vai conseguir ter uma vida muito melhor. Não que a sua relação vai se transformar da água para o vinho por conta disso. Não, mas você vai se sentir melhor com você mesmo. Você precisa entender o poder que as emoções têm sobre nós. O medo é a emoção básica por trás dos ciúmes, perfeito?
Então você sente ciúmes porque você tem medo. Medo de perder a relação, medo de que o outro vai fazer alguma coisa errada, medo de que você pode ser prejudicado, medo de que, sei lá. Então é o medo, gera esse ciúmes, gera essa desconfiança. O ciúmes, quando mal administrado, pode gerar o quê? A tristeza. E aí sua autoestima pode acabar indo pro ralo. Certo? Por quê? Porque você tem medo, você fica com ciúmes, você não sabe o que de fato vai acontecer, você não sabe o que de fato o outro vai fazer, certo? Isso você vai acabar ficando triste, porque você acredita que o outro vai fazer alguma coisa errada. E aí você acaba ficando triste, você chora, você fica chateado, você briga com o outro, você discute, a sua relação vai acabar se desgastando, certo? Ou então, ao invés da tristeza, você pode acabar ficando com raiva. Ah, nossa, ele vai me trair, ele pode me trair, meu Deus, ele está fazendo isso. E aí essa crença, esse pensamento vai fortalecer em você uma emoção que é a raiva. Então a partir do medo vem a tristeza ou vem a raiva dentro desse contexto de ciúmes. E aí você vai acabar brigando com o outro e a sua relação vai acabar se desgastando novamente. Então entenda entenda que a sua interpretação molda a forma como você vê o mundo. O seu pensamento gera uma crença, essa crença vai gerar uma emoção. E essa emoção vai fazer você se comportar de formas diferentes, seja de forma negativa ou positiva. E frente a isso, você precisa aprender a se controlar. Certo? Eu já falei aqui, você controlando os seus pensamentos, você consegue controlar as suas emoções. Mas fora isso, o que mais que você pode fazer? Uma coisa simples, eu vou falar aqui duas coisas bem simples. Primeiro, antes de você fazer qualquer coisa, quando você perceber, eu tô com raiva, eu tô puto da vida, eu tô muito frustrado porque eu acho que ele tá me interessando, eu tô putaço. Você procura pensar nas consequências das suas ações. Tô puto da vida, eu vou brigar com meu marido agora, eu vou xingar minha esposa agora. Pensa, isso que você vai fazer vai resolver a situação? Isso que você vai fazer vai melhorar a situação? Isso o que você vai fazer você se sentir bem daqui a 1 dia, 2 dias, 3 dias. Isso que você vai fazer vai trazer consequências positivas para a sua vida, para o seu relacionamento? Pensa bastante sobre isso. Porque se você decidir fazer alguma coisa estando influenciado por uma emoção forte, como por exemplo a raiva, é muito provável que as consequências não sejam muito positivas para o seu dia, para o seu futuro, para a sua relação. Porque quando a gente está emocionalmente abalado, normalmente a gente não pensa direito. Por isso que eu estou falando que você deve parar e pensar nas consequências. Porque para você pensar nas consequências, você de fato tem que afasta um pouco da situação, afasta um pouco da emoção. Sem isso você não consegue pensar nas consequências. Você deixa que a emoção fale. E se a emoção fala, você não pensa. Então essa é a primeira maneira. Tente pensar na consequência do que você vai fazer. A segunda maneira de você se controlar é quando você perceber que está com raiva, que você está, abalado por uma emoção forte, procure respirar fundo, conte até 10, respira fundo e conta até 10. E conte bem devagar, não precisa pressa. Isso vai ajudar bastante você a se controlar. Por quê? Porque o nosso cérebro leva aproximadamente 6 segundos para recuperar a consciência depois de uma forte emoção. De 6 a 8 segundos. Porque quando vem uma forte emoção, como a raiva, por exemplo, eu falo bastante da raiva, por quê? Porque a raiva é a emoção que gera mais energia na gente, certo? Ela dá muita energia e você, na maioria das vezes, faz um monte de merda porque está com raiva. Então, essa raiva, essa potência toda que a raiva tem e que gera na gente comportamentos que não deveríamos ter, ela acontece porque o seu cérebro perde o controle de si e você acaba fazendo coisas sem pensar. Só que isso só acontece por aproximadamente de 6 a 8 segundos. Então, se você contar até 10, você vai conseguir, você vai ter a possibilidade de esperar que a sua consciência, o seu cérebro racional volte ao normal e você consiga pensar nas coisas, você consiga decidir a melhor coisa a fazer. Então não faça nada se você estiver sentindo, aquela emoção muito forte. Espere, pense, respire um pouco, respire, conte até 10, devagar, sem pressa, porque assim você vai conseguir se controlar frente a essas situações estressantes. Eu já estou finalizando aqui
eu quero fazer uma recapitulação. O que você viu até agora nessa apresentação? Você viu que você precisa tomar cuidado com o que você pensa. Eu falei lá no comecinho sobre a profecia autorrealizável. Você viu de onde vêm as emoções e a desconfiança. Você viu quais são as 3 etapas para lidar com ciúmes e essa desconfiança. Que é você aprender a confiar no outro, você aceitar o que você não pode controlar. Você tem que aceitar o que você não pode controlar. E você precisa aprender a controlar as suas emoções. E o que você pode fazer agora? Presta bastante atenção. Se você chegou até aqui, primeiro, eu quero te parabenizar. E agora, se você chegou até aqui, presta bastante atenção. Porque eu vou passar aqui agora, são 2 perguntas simples, mas que podem fazer uma tremenda diferença na sua vida, baseado em tudo que eu já falei até aqui. Perfeito? Então presta bastante atenção. O que você pode fazer agora? É um exercício prático, rápido, simples, que vai te ajudar. Responda as seguintes perguntas. São 2 perguntas. Primeira, responda: eu quero verdadeiramente ser capaz de lidar melhor com os ciúmes e a desconfiança no meu relacionamento? Você, não sei, às vezes é você quem sente ciúmes, é você quem desconfia. Você quer ser capaz de lidar com essa situação de uma forma mais adequada? Você quer? Segunda pergunta: dentre esses pontos que foi destacado até agora, qual deles eu poderia ou deveria começar a aplicar na minha vida ainda hoje? Vê, olha quanto de coisa eu destaquei aqui nessa apresentação. Dentre todas essas coisas que eu destaquei aqui, qual delas você acha que seria mais útil para a sua vida? Qual delas você acha que poderia ajudar mais o seu relacionamento? Vê, você não precisa fazer tudo de uma vez. Faça uma coisa, pegue uma dessas coisas. Seria confiar no outro? Seria parar de tentar controlar o outro? Seria aprender a controlar as suas próprias emoções? Qual dessas 3 coisas você acha que poderia ser mais útil para a sua vida? Para o seu relacionamento hoje? Pegue uma dessas 3 coisas e tente colocar em prática no seu relacionamento. Tente colocar em prática na sua vida. Vê, eu não prometo que a sua relação vai se transformar do dia para a noite, que você não vai mais sentir ciúme, que a desconfiança vai sumir. Mas eu garanto para você que se você colocar uma dessas coisas em prática, hoje, amanhã, depois você colocar em prática e usar isso no seu dia a dia, as coisas vão começar a melhorar. Você vai começar a perceber uma diferença tremenda na sua forma de ver o mundo, na sua forma de perceber o mundo, na forma de reagir ao mundo. E aí você vai começar a perceber que os seus sentimentos vão começar a mudar. Isso vai fazer bem para você. Então se pergunte, você quer de fato mudar as coisas na sua relação? E depois se pergunte, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer para que isso aconteça? E aplique isso no seu dia a dia. Agora, aceite que se você quer que as coisas mudem de fato na sua vida, se você quer que as coisas mudem de fato no seu relacionamento, é você quem deve mudar as coisas. Você não deve ficar esperando que o seu parceiro, que a sua parceira faça. Você não deve ficar esperando do mundo, que o mundo se transforme e comece a te agradar. Você quem deve transformar o mundo à sua volta. Você quem deve fazer as coisas acontecerem. Se você quer ter uma vida melhor, se você quer ter um relacionamento melhor, se você quer se sentir bem, se você quer ser feliz, é você quem deve fazer. Aceite isso e faça a sua vida ser melhor. Agora, antes de finalizar aqui, eu quero te fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: o que você mais gostou nesse conteúdo? O que foi mais interessante para você? O que você acha aqui que pode te ajudar mais? Segunda pergunta: você conseguiu perceber que esse conteúdo realmente pode te ajudar? Você conseguiu perceber isso? E a terceira pergunta é a seguinte: você quer saber como que eu posso te ajudar ainda mais a ter uma boa relação com quem você ama? Você quer saber como que eu posso te ajudar? Se você respondeu sim a essas perguntas, eu quero falar com você. Mas se você quer de fato saber como que eu posso te ajudar profissionalmente a melhorar o seu relacionamento, fica comigo até o final dessa apresentação agora, que o que eu vou apresentar para você é um passo a mais na sua jornada. É um passo a mais na sua jornada de melhorar o seu relacionamento. Eu tenho um programa que chama Viver e Conviver, que é um programa onde eu ajudo você a melhorar a convivência com as pessoas que você ama. Onde o valor desse programa para você participar comigo é um programa que eu cobro R$ 1.500 para você participar comigo. É um programa online. Só que não é desse programa que eu quero falar.
certo? O programa, o que eu quero falar com você é sobre um treinamento, que é o treinamento Emoções Destrutivas, certo? Como superar as emoções negativas e melhorar a convivência e ser mais feliz. É sobre esse treinamento que eu quero falar com você a partir de agora. O que vai mudar na sua vida ao participar desse treinamento? Você vai conseguir se controlar melhor frente às situações estressantes do dia a dia. Você vai conseguir entender melhor o outro e evitar muitas e muitas discussões desnecessárias. Você vai conseguir gerar mudanças reais no seu relacionamento. E você vai conseguir superar as maiores barreiras e dificuldades que podem surgir na convivência com a outra pessoa, com quem você ama. E se você decidir, de fato, participar desse treinamento, eu tenho 2 presentes incríveis para você. O primeiro presente é um bônus, o treinamento Problema Resolvido, onde você vai aprender, você vai saber como superar os problemas que estão te incomodando o seu relacionamento há muito tempo. Esse treinamento tem um método que visa te ensinar um passo a passo para tornar as dificuldades mais fáceis de serem superadas. O segundo bônus é o programa Fortalecendo a Convivência, onde você vai ser capaz de superar as diferenças que existem na vida a dois, pois eu acredito, tenho certeza, você certamente já sabe disso, nós somos diferentes e às vezes nós com certeza precisamos aprender a conviver com essas diferenças da melhor maneira possível, porque senão a vida vai ser cada vez pior com o outro, certo? Esse é um programa que tem como objetivo te dar condições práticas para ter uma vida amorosa melhor, uma vida mais agradável, uma vida mais harmônica com o outro. O bônus 1, o treinamento Problema Resolvido, só ele tem o valor de R$ 197. O bônus 2, o programa Fortalecendo a Convivência, só ele tem o valor de R$ 147. Então, no total só de bônus são de R$ 344 que você vai ter de presente, certo? E para quem que é esse treinamento Emoções Destrutivas? Primeiro, é para quem está verdadeiramente disposto a mudar positivamente a sua relação. É para quem sabe que precisa melhorar o próprio comportamento em algumas situações. É para quem consegue aceitar que não é uma pessoa perfeita e que está disposto a se esforçar para ter uma vida melhor com quem ama. É para quem está cansado de tantas frustrações e estresse por conta das brigas e desentendimentos que existem no relacionamento. É para quem quer ter de fato uma convivência mais agradável e pacífica. E para quem que não é esse treinamento? Esse treinamento não é para aquelas pessoas que preferem apontar o dedo para o outro ao invés de assumir os próprios erros. Esse treinamento não é para quem acha que existe uma fórmula mágica que vai resolver todos os problemas da vida da pessoa, porque não existem fórmulas mágicas. Esse treinamento não é para quem acredita que vai ser fácil e que tudo vai mudar do dia para a noite, porque isso não vai acontecer. As coisas têm um tempo, as coisas precisam que você se esforce para que as coisas mudem. Por dentro desse treinamento Emoções Destrutivas, você vai ver que existem 4 módulos dentro desse treinamento. Onde no primeiro módulo você vai aprender qual que é o poder que as emoções têm sobre você. No segundo módulo você vai aprender a lidar mais adequadamente com essas emoções. No terceiro módulo você vai aprender como gerar mudanças reais na sua relação. No quarto módulo você vai aprender como superar as barreiras e as dificuldades que vão acabar surgindo no seu caminho. Cada uma das aulas é voltada especificamente para gerar mudanças reais na sua relação. Não são aulas cheias de informações, onde é jogado um monte de coisa na sua cabeça, é jogado um monte de conteúdo na sua cabeça e pronto. Nada disso. São aulas onde eu apresento um conceito e depois desse conceito, depois dessa aula, eu dou para você um exercício onde você vai fazer esse exercício e logo depois você vai aplicar o que você aprendeu, você vai aplicar no seu dia. Ou seja, é um conteúdo informativo, mas que tem o objetivo de realmente mudar as coisas na sua vida. E qual que é o valor desse treinamento? O valor do treinamento Emoções Destrutivas, com todos os bônus, onde só os bônus têm o valor de R$ 144, ele será de apenas 12 vezes R$ 9,70, certo? Você pode dividir em 12 vezes de R$ 9,70, ou se você preferir, você pode pagar R$ 97 à vista. E o melhor, se em até 15 dias você achar que esse treinamento não está sendo bom para você, não te agrada,
não está te ajudando, seja lá por qual for o motivo, você não gostou do treinamento, você não precisa me explicar nada. Basta você apertar um botão, basta você me mandar uma mensagem que eu vou devolver o seu dinheiro. Você tem 15 dias para testar esse treinamento. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O quanto vale para você ter uma vida melhor ao lado da pessoa que você ama? O quanto que vale para você ter um relacionamento mais agradável? O quanto que vale para você conseguir se sentir melhor, se sentir mais feliz? O quanto que vale para você ter uma vida melhor ao lado de quem você ama? Pensa sobre isso. Era isso que eu queria dizer para você nesse conteúdo, nessa apresentação. E se você quiser participar do treinamento Emoções Destrutivas, o link vai estar na descrição aqui desse vídeo. Aqui embaixo, em algum lugar, vai ter o link para você clicar. Não se esqueça também de curtir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações para as próximas palestras, os próximos conteúdos que eu for colocando aqui no canal, perfeito? Obrigado por ter assistido até aqui. Eu te espero dentro do treinamento Emoções Destrutivas e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!